Dentro do mercado cada vez mais competitivo, onde as pessoas querem experiências mais significativas e resultados mais rápidos, é importante a gente conhecer como as pessoas entendem as coisas. Por isso, hoje no programa Talentos em Foco, o nosso tema é neuroaprendizagem. Confira. Olá, estamos com mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema fundamental é neuroaprendizagem. Tanto se fala de neurociência, a palavra neuro alguma coisa, se ouve muito essa palavra, né? E existem pessoas muito sérias, profissionais seríssimos falando sobre esse tema, muito mais estudando. E eu trouxe aqui para o programa uma profissional que eu gosto muito, que eu conheço ela há bastante tempo, não pessoalmente, conheci ela pessoalmente agora, que é a Inês Coso. Oi. Tudo bem, minha querida? É um prazer tê-la aqui. Muito meu também. E a gente vai falar sobre esse tema muito forte, muito importante. E aí eu vou perguntar para você o seguinte, o que trouxe, você que é formado em psicologia como base, né, de formação, o que trouxe você para o estudo da neurociência? O que... Na verdade, na faculdade eu já gostava muito da cadeira de neurociência. Mas era por causa do professor, mais do que o conteúdo da matéria. Mas o Rubem Alves diz uma coisa que eu gosto muito. Ele diz, aprendo porque amo. Ou eu amo o que eu estou aprendendo, ou eu amo quem está me ensinando, ou eu amo alguém que ama isso. Não existe nenhuma aprendizagem que não comece pelo interesse, pela curiosidade, pelo desejo. Nenhuma. Não é aquela que eu faço por necessidade. Não começa sem curiosidade, interesse e desejo. Então eu comecei bem, porque eu fixei uma série de coisas que hoje são importantes para mim. Importantes até o capítulo 3, na verdade, porque neurociência está muito, muito dependente da tecnologia. E a tecnologia avança muito rápido. Então, você começou dizendo bem, né? Pessoas que estão estudando. Este é um gerúndio necessário, desejado e bem aplicado. Não existe que estudaram. Não existe parar de estudar neurociência, porque não existe parar de desenvolver tecnologia que faz com que a gente veja processos que não via antes, porque não tinha equipamento sofisticado para ver. Então, a minha formação foi em psicologia. Eu me formei em 86 e em 85 eu conheci a programação neurolinguística, que foi a precursora da neurociência, no sentido de que a neurociência sempre esteve restrita ao ambiente acadêmico, principalmente, e de laboratório. A PNL foi a primeira sistemática, a primeira metodologia que transformou esse saber num conjunto de técnicas que mesmo não neurocientistas, neuropsicólogos, pudessem acessar de uma forma palatável, vou chamar assim. Porque quando você vai direto na fonte, ela é árida, muito árida. É muito científica, né? A linguagem é muito difícil. Muito e quem muito estuda hermética. isso, na verdade, ou quem estudou isso desde aquela época, são neurocirurgiões, especialistas. O foco é clínico. É clínico. E aí, o que aconteceu foi que o Bandler e o Grinder e o Dilthey, quando você conhece por dentro a história da PNL, é impossível excluir o Dilthey desde a raiz, porque ele era um moleque que ia fazer os cursos e trazia o condensado. O Bandler e o Grinder sistematizavam. E eles falavam muito e não, eles só falavam, né? E quem via o que eles faziam, que acabava escrevendo e sintetizando. Isso. E não era bem o Bandler e o Grinder. Na verdade, que faziam esse tipo de coisa. O Dilthey, eles pagavam ao Dilthey para fazer os cursos e
filtrar, compilar trazer o tudo de aquilo, né? melhor e tal. O fato é que eles colocaram isso num formato, que é a chamada PNL de primeira geração, que é meramente cognitiva, tem um passo a passo. Cerca de uma década depois veio a PNL de segunda geração, uma PNL mais somática. Quando a gente começou a poder estudar o ser humano vivo, porque a verdade é que quando a medicina, de um modo geral, começou, você só podia, e o Paulo Freire dizia, complicado isso, né? Um paradoxo, você quer entender a vida a partir da morte, você só podia abrir a cabeça de uma pessoa depois que ela morria. Mas hoje não. Hoje você vê o processo ao vivo a cores em 3D, literalmente. Então eu pude ver como esse organismo vivo se transformava de uma coisa em outra. Essa transformação que a gente chama hoje de mudança, não existe nenhuma sem aprendizagem. Por exemplo, uma percepção de um raciocínio. Por A exemplo, pessoa fazendo alguma atividade, ele sendo um equipamento ligado ao cérebro, e aí ele faz um raciocínio, um cálculo matemático, ou pensa sobre alguma coisa, e aí ilumina-se uma parte do cérebro para saber aonde vem a origem desse raciocínio, dessa emoção, desse porque você sentimento. sabe que aquela área está sendo mais irrigada. Irrigado. Ela aquece e o aquecimento aparece num programinha, numa telinha. Né? Só para explicar até os profissionais da área, que eu falei ilumina só para entender mesmo, tá? Porque o objetivo aqui é que as pessoas possam entender qual é o raciocínio quando se usa um aparelho para leitura disso. Ressonância magnética. E que a ressonância magnética, que muitas coisas que, por exemplo, na propaganda subliminar, por exemplo, quando foi o estudo, que tivemos aqui um especialista que é o Calazans, na década de 60, quando se falou muito, foi a disseminação inicial do processo, era muita coisa assim, aconteceu tal coisa, por comportamento, tal resultado, se obteve um resultado, então foi porque fizeram tal estímulo, não é porque eles fizeram uma leitura cerebral. Não, era estatístico. E aí é uma coisa que fica complicada, quando você faz a medição depois, você fala, pera um pouquinho, até é possível isso, mas não é por aí, quer dizer, você começa a perceber que algumas coisas são diferentes. Tem uma outra coisa curiosa a respeito dessa transição histórica de pesquisa estatística para pesquisa neurocientífica, é que muitas vezes se chegou a um resultado que a neurociência consolidou, mas o que aconteceu foi que eles chegaram a uma conclusão X a partir de uma percepção falsa, que depois foi editada, e aí o que acontecia? Então você usava a estatística e dizia, eu consegui chegar no resultado. Que sorte! Quando a gente começou a ver o processo e ser capaz de reproduzir, como Skinner transformou a psicologia numa ciência, porque ele disse, eu coloco um comportamento num ser vivo, tiro e recoloco. Aí vira ciência, ou seja, um fenômeno observável e mensurável. Então, o mesmo aconteceu na área de neuropsicologia. A gente começou a transformar a sorte em domínio de técnica. Eu quero essa mudança deste jeito e sei que consigo nesse tempo máximo. Já conseguimos nesse mínimo, esse é o máximo, e isso acelerou pra caramba o processo de desenvolvimento humano. Trocar sorte por domínio de técnica. Eu vou fazer, mas eu vou fazer sabendo com que áreas eu vou mexer, o que eu vou produzir. Nesse caso, todo o processo é neuroquímico. Então, eu sei que estímulo oferecer para promover uma determinada produção neuroquímica e ela me dá de resposta um comportamento. Ok. Né? Ciência pura, né? Ciência pura. Há controvérsias. Há controvérsias? Tem muita coisa ainda acontecendo parecendo mágica. Tá. Mas mágica é só aquilo que a gente ainda não entendeu. Né? Mas a ciência ela é um caminho para
para o entendimento do que se acontece, né? É a investigação do fenômeno. Ok. Você vê o fenômeno acontecendo aqui e quer saber de onde ele vem, como ele começa, investiga. Este processo investigativo tem técnicas. A essas chamamos ciência. Perfeito, perfeito. Então você relatou para a gente a questão desse caminho. E agora então é o momento da terceira geração que você chamou de... PNL terceira geração é a primeira cognitiva, a segunda somática, a terceira é chamada PNL sistêmica ou de campo, baseada nos campos morfogenéticos de ressonância, que quem foi o precursor dessa informação, dessa sistematização descoberta, foi o Rupert Sheldrake. Ok, Rupert Sheldrake. Muito bom. Também conhecida como teoria do centésimo macaco. Ok. Foi o termo mais popular. E você está conversando comigo antes aqui da gente começar a gravação sobre a questão da evolução econômica, né? Processo econômico. Isso. Que nos dá uma condição de entendimento por que a gente chega nesse momento, por que a neurociência é tão forte. Ah, tá. Então é assim, quando uma coisa chamada valor mesmo, começou a ser importante, você vai ler isso em História da Riqueza do Homem, começou a ser importante, porque existia era uma economia meramente de produtos, quem tinha dinheiro, quem tinha valores, tinha terras produtivas, gado, cana, milho, café. Aí evoluímos para uma economia em que alguém comprava esse café, por exemplo, e processava e vendia processado, não mais o grão, o pó, ou esse café instantâneo, por exemplo, que a gente tem por aí. Essa é a chamada economia de bens. Então, passamos a uma economia em que o valor maior era de quem tinha uma fábrica e produzia usando a matéria-prima da economia anterior. Banalizou e transformou a anterior em commodity. Aí caminhamos para uma economia de serviços, onde a gente passou a comprar, por exemplo, o café pronto. Ninguém mais comprava o café em casa para fazer. Saía de manhã, passava na padoca, tomava uma xicrinha de café e ia embora trabalhar, tá? Essa é a economia de serviços. Acontece que toda economia, conforme ela evolui, ela banaliza a anterior e transforma a anterior em commodity. Então, por exemplo, hoje, a xícara, a mesma xícara de café com grãos vale 0,02 centavos. Essa mesma xícara com o pó, uma colher de café, nesse café, vale 0,50 centavos. A mesma xícara com o café da padoca, da padaria do bairro, custa R$1,50, R$1,50. Mas se você for comprar essa xícara de café na Starbucks, ela custa R$5. Por que eu pago R$5 por um café, se eu posso tomar por R$1,50? A economia da experiência, como ela é chamada, ela é um resultado justamente disso, do momento em que a neurociência passa a sair da clínica e entrar no mercado de empresas, negócios e instituições. Então é assim, até a economia de bens e serviços, você podia se basear em estatística e ainda ter bons resultados.
Mas quando você chega na economia de experiências, não me interessa mais ir na loja e comprar o pretinho básico. Eu quero 4 coisas aqui, ou melhor, o mesmo pretinho básico com a mesma xícara de café vai estar em vários lugares. Porque eu escolho a Starbucks. Porque lá eu tenho educação, entretenimento, evasão e estética. São os 4 E's da economia da experiência. Então eu vou para Starbucks, enquanto eu espero você chegar, eu leio a revista, o Jornal do Dia, a revista que acabou de ser lançada na banca. Eu não estou sendo cobrada por isso. Diretamente. Lógico, está no café que está na minha frente, na mesa. A gente chama de valor agregado e coisas mais. Ambiência, né? Mas entenda uma coisa, na economia da experiência não se pode agregar valor à futilidade. Ok. Eu vou pedir para a gente parar um pouquinho, porque esse papo está muito bom. A gente vai fazer um intervalinho. E continuamos essa questão da economia da experiência que está muito legal. Vocês estão agora vocês estão numa aula excepcional que junta a neurociência e o neuromarketing e outros neuros que nós estamos trabalhando aqui, a vida empresarial. A gente volta daqui a pouquinho, vamos ao intervalo e continuamos o nosso assunto. Até mais. APAE, educando cidadãos. Olá amigos, mais uma vez eu convido para que você continue nos acompanhando no nosso ACS na TV. Todas as quintas-feiras a partir das 20 horas, com reprise ao domingo a partir das 11 horas. Eu espero você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Voltamos com o programa Talentos em Foco e o nosso assunto é neuroaprendizagem. Mas antes da gente continuar o papo com a Inês, que está muito legal, falar de alguns eventos, né? A semana que vem, eu estou anunciando já faz um tempo, nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, que é o 28º Congresso. Ele acontece de 26 a 29 de novembro. Aonde? Em Santos, no Mendes Convention. Todo ano acontece em Santos, né? E eu tenho feito uma campanha com o pessoal, mas a gente ainda vai trazer mais empresas de Santos aqui para o Congresso. Vem gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil, e vão poucas empresas de Santos vão no Congresso. É muito curioso. Eu acho triste, viu? Vocês têm que mudar essa estatística, está aqui do ladinho, viu? Aqui perto. Uma coisa interessante sobre esse Congresso o Congresso é pago, sem dúvida nenhuma, para você assistir as palestras, né, o que acontece dentro do Congresso como informação. Mas para você acessar a feira
você pode fazer o cadastramento lá e pode entrar e ver o que está acontecendo. Então, você pode ver os estandes que estão oferecendo as novidades sobre a área de treinamento, desenvolvimento, sobre coaching, sobre várias coisas. Pode conversar com as pessoas que estão assistindo, né, o congresso. Eu estarei lá, estou levando mais algumas pessoas que vão assistir. Depois eu conto um pouquinho sobre essa experiência aqui. Então, a Inês também estará lá. Né, ela vai fazer um workshop dia 28, né? Das 9 ao meio-dia. Das 9 ao meio-dia. E eu me inscrevi nesse workshop e eu vou estar lá, né? Porque você se inscreve previamente nos eventos, né? Bom, agora já não dá mais para você fazer inscrição para o congresso, com os eventos. Eu falei que até semana passada vocês podiam até entrar em contato comigo, porque a minha empresa ela faz parte da BTD e vocês têm desconto de 50%. Perdeu, dançou, só no que vem agora, tá? Mas pode ir até lá e assistir, pelo menos a feira e conversar com o pessoal. Outra coisa, no dia 14/12, eu estarei em Goiânia com um workshop de microexpressões faciais, tá? E darei esse workshop em parceria com a Explain. Então é a MQS Consultoria e a Explain promoverão esse workshop lá. Vai ser o segundo workshop que eu faço de microexpressões faciais. E aí você vai poder descobrir coisas muito interessantes. A neurociência tem tudo a ver com isso. Como é que o rosto, né, expressa os sentimentos e são movimentos involuntários. E como é que a gente identifica isso no rosto das pessoas. E o que isso pode nos ajudar na comunicação e na interpretação dessa comunicação também. Então, vocês podem fazer inscrição ou ter mais informações no site da empresa, que é o www.mqs.com.br. Então, sobre os eventos, é isso aí. Você estava falando para a gente sobre os momentos econômicos, as economias, e chegou na economia da experiência. Isso. Então, a ideia central eu tinha falado sobre educação, no caso da Starbucks, o fato é que eu me atualizo de dados enquanto eu estou te aguardando, entretenimento, há toda uma climatização ali, France Café, Starbucks, outros cafés que cuidam disso, uma música agradável, o visual é lindo, ele é bem frequentado, tem tudo isso. Isso envolve também uma estética, que é importante, e o mais difícil de todos, o E, da evasão, que é uma má tradução, na verdade. Porque quando você pensa em evasão, você pensa em alguém querendo escapar, fugir. Quando na verdade não é isso. É você esquecer que você está num determinado ambiente e se imaginar num ambiente melhor do que esse. Quando você leva a economia da experiência para a aprendizagem, imagine que educação, ok, temos em comum a aprendizagem e a neuroaprendizagem, tá certo? Mas não existe na aprendizagem convencional estética nenhuma, ou melhor, existe. Mas é uma estética deplorável. Não existe entretenimento de jeito nenhum. Aliás, qualquer entretenimento é considerado um empecilho. A não ser no treinamento, como a gente faz, rádio, né? Porque a gente acaba trabalhando algumas coisas com as pessoas. Através da ludicidade. E aí também trazendo algumas coisas que eles mesmos podem fazer num momento para eles se sentirem bem, né? Usando cenas de filmes, usando músicas e trechos de livros, enfim, essas coisas todas. E a evasão que é a mais difícil, que é como você faz um cara numa sala de aula imaginar que ele está na casa dele, recebendo amigos, ou é um amigo recebido na casa de outro amigo, entende? Ou qualquer outra coisa. Por exemplo, que eu estou num cinema, que eu fui tomar lanche com a minha avó à tarde, então, além de estar fazendo bem para ela, está fazendo bem para mim. Enquanto isso, eu estou discutindo assuntos de profundidade intensa. Acontece que mesmo essa economia está mudando para uma economia chamada de transformação. Agora, eu não quero mais só isso, porque, sabe, todas as lojas têm uma estética linda, uma consultora para te dizer, não te vender mais o pretinho básico, mas te ensinar a escolher
a melhor roupa, o melhor corte, a melhor cor, que te ensina a se vestir, que tem música tocando e que está te oferecendo um cafezinho, que é um chazinho, que coloca uns acessórios enquanto você experimenta o pretinho básico e que faz com que você já se sinta na própria festa, porque você foi para experimentar o vestido, mas você já está de colar, brinco, sapato, meia, bolsinha, você está pronta para a festa, você já consegue se imaginar lá. Onde a neurociência entra aí? Essa história de se imaginar lá surgiu há cerca de 20 anos como experiência em que você dava uma maçã para o sujeito, eletrodos e todos os fios que tem direito ligados a um polígrafo, e observava áreas do cérebro que respondiam ao estímulo maçã. Cheira a maçã, morde a maçã, toca a maçã, mastiga e engole a maçã, tchau maçã, some com a maçã. Aí você diz para o sujeito depois, pense numa maçã. As mesmas áreas do cérebro são irrigadas com a mesma intensidade. Ou seja, descobriu-se o cérebro triúnico, um cérebro, 3 encéfalos. Um deles não faz distinção entre o que está acontecendo aqui agora, o que eu lembro e o que eu invento. É um estímulo, é real, porque ele tem um programa nativo que não permite a ele analisar. Quem analisa é o sistema tálamo-cortical, é o outro encéfalo. Esse analisa, compara, arquiva dados, é o HD. Mas acontece que esse aqui, ele precisa fazer a captação da informação e devolver uma resposta rápida no sentido de: esse estímulo oferece risco para a sobrevivência do sistema? Não. Então vai lá para o tálamo cortical e vê o que você quer fazer com isso. Não é? Analisa, classifica e decide o que você quer fazer. E depois me devolve. Eu preciso ver se essa decisão oferece risco para o sistema. Deixa eu fazer uma colocação aí, bem de abelhudo. Por isso que talvez aí um Google da vida, empresas desse tipo, criam experiências de ambientação dentro da sua empresa e os caras se sentem, chamar os caras que são os funcionários, se sentem bem, se sentem em casa, produzem mais, são mais criativos e eles estimulam mais neurocientificamente, bonito isso, né? Eles dão estímulos para que... Nesse caso é neuropsicológico, isso. Para que traga mais proveito, isso seja mais gostoso. Sim. Deixa eu te contar o que acontece. Chegou o estímulo, chega primeiro no límbico hipotalâmico e tronco encefálico. Se houver perigo, vai para o tronco encefálico, reaja, acabou, que nem bicho. Mas se não houver, vai para o córtex. Quando você pede para um funcionário, por exemplo, me traz uma solução para esse problema. Bom, se eu não tenho a solução, é porque é inédito. Se eu já tivesse tido ele antes, chegaria, eu resolveria e não pediria para ninguém buscar coisa nenhuma. Eu tenho e faço. Resolve esse problema, quer dizer que eu não tenho a solução para ele ainda. É o estímulo. Eu preciso primeiro verificar se o que você está me passando não me oferece risco. Digamos que o problema seja, eu tenho que traduzir esses slides para o inglês, porque a reunião com a diretoria amanhã vai trazer um CEO dos Estados Unidos. E eu disse para você na entrevista que dominava o inglês. Isso aí. Mas, na verdade, eu sabia the books on the table. Eu não imaginava numa empresa brasileira que acabou de sofrer uma fusão com uma empresa americana que eu fosse cobrada por esse inglês. Então, quando o estímulo chegar, o límbico hipotalâmico dirá: ferrou a bagaça, velho. Aí ele trava. Quando ele trava, ele vai se proteger do perigo. Ele sabe mais inglês do que ele pensa que sabe, eu te asseguro. A maioria das pessoas não precisa de curso de idioma, precisa de curso de desbloqueio de idiomas. A gente não tem o contato que tem hoje com filmes e músicas sem ter aprendido inglês.
tem vergonha de falar diferente. Então não adianta eu querer ir para o córtex buscar informação, porque está travado aqui, ó, o processo está travado aqui. A transição para a chamada neuroeconomia aconteceu quando a economia tradicional faliu. Eles, nos conceitos de administração e economia, não se achavam mais respostas para o que estava acontecendo. Aí, os economistas tiveram que ir para o único lugar onde a história não era estatística e, portanto, provável. Era garantida, trocar sorte por domínio de técnica. Eles foram estudar a reação do investidor e do consumidor. E aí disseram, mas então, olha que interessante, a experiência que marca essa transição foi um estudo encomendado pela Pepsi. Eles queriam saber qual era a que provocava mais estímulos nas áreas de prazer do cérebro. Pasme, era a Pepsi. Então por que a Coca vende mais? Porque ela estimula as áreas de poder. Em casa, com a macarronada da nona, você toma Pepsi. No boteco você pede uma Coca com limão e gelo. Legal. Bom, tem muita coisa, bastante. O nosso tempo já acabou. Olha como é. Eu falei que é muito rápido, né? Então, eu vou mostrar para vocês o livro da Inês. E tá aqui, Neuroaprendizagem e Inteligência Emocional, tá? Que ele vai ser disponibilizado também no Facebook do programa, para que vocês possam ver qual é a carinha deles. Tem um estímulo visual, para depois vocês poderem adquirir. É muito legal, eu já li esse livro também. Eu quero agradecer a sua presença, porque é um assunto, como eu te falei, que a gente pode falar muita coisa. O importante meus amigos, pensem bastante aqui o que é a neurociência. Na verdade, a neuroaprendizagem trouxe aqui nesse pequeno momento aqui para vocês, do que você pode estimular o teu consumidor, o que você pode estimular o teu funcionário, a sua equipe, para tirar melhor proveito da equipe, para eles se sentirem mais integrados no processo. E a gente vai também colocar algumas coisas lá no Face do Talentos em Foco, com algumas informações sobre o material da Inês. Já foi divulgado aí para vocês o site da Inês Coso, né? Que é o taiconsultoria.com.br, tem todas as informações. Vamos colocar também no Facebook para vocês, ok? Muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Eu vou também divulgar os seus cursos e eventos também lá no Facebook, tá bom? Tá. E aí, pessoal, vocês podem fazer curso com ela e de repente a gente traz a Inês aqui para Santos também para conversar conosco. Eu quero agradecer a presença da minha amiga Maria Tereza, que veio aqui assistir, meu pai, o Hélio Queija, que veio assistir também, e até mais, até a próxima semana para vocês. Obrigado.